Bom, boa tarde a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui com o doutor Sérgio Gonçalves do Cabo e o doutor Flávio Lara Rezende, da ABERT. Então, os dois grupos, telecomunicações e radiodifusão, muito bem aqui representados. É a última mesa do dia, uma mesa reduzida, mas uma mesa, não uma mesa menor, mas uma mesa reduzida, né? Infelizmente, tivemos alguns desfalques, né? O ministro Fábio Faria e o professor Paulo Marcelo, né? Mas, como temos aqui um representante das telecomunicações e outro da radiodifusão, acho que o debate será muito proveitoso, né? Então, a nossa mesa, então, vamos aí debater o tema de telecomunicações. Telecomunicações é um dos requisitos para um desenvolvimento de qualquer país, é o nível de penetração de banda larga, né? E os desafios do desenvolvimento da regulação desse setor, né? Qual é o estado da arte atual e para onde estamos indo, né? Então, isso aí leva em conta, quer dizer, um mundo que vem mudando rapidamente, né? Chegou o 5G aí agora. Temos um cenário cada vez mais desafiador com as chamadas OTTs, né, as empresas over the top, como Netflix, Amazon Prime Video, que concorrem em serviços de voz e de mensagem com as empresas de telecom, com serviços de TV por assinatura e as receitas desses serviços caindo. Então, temos aí uma dificuldade de investimento em rede. Esses próprios serviços demandam uma alta capacidade de rede. Então, esse mundo aí em transformação, juntando, né, todas essas modificações na flexibilização da radiofrequência, inteligência artificial, proteção de dados pessoais, tudo isso também é bastante importante nesse novo cenário, né? Então, a gente tem aí obrigações que são incidentes, obrigações regulatórias sobre o setor de telecomunicações e de radiodifusão, que não são incidentes sobre serviços que concorrem diretamente. Serviços que são considerados substitutos, né, como esses que eu citei até agora, de vídeo por streaming, por exemplo, né, questão tributária, etc. Então, lá no Brasil a gente chama de serviços de valor adicionado, aqui na União Europeia, às vezes, serviços da sociedade da informação, nos Estados Unidos, Value Added Service, né, que não são bem serviços de telecom, mas com eles acabam concorrendo, tirando mercado e capacidade de investimento, né? Então, já aqui passando a palavra, então, primeiro ao doutor Flávio. Flávio, queria que você comentasse aí um pouco sobre o estado da arte, então, da radiodifusão no Brasil e no mundo, como você queira, e já pensando na nossa segunda rodada de para onde a gente vai estar indo, né? Quais são os desafios enfrentados pela radiodifusão, como a radiodifusão está se posicionando aí nesse novo mercado. Guilherme, muito obrigado pela gentileza. Eu agradeço aqui o convite que recebi do ministro Gilmar Mendes e do senhor José Roberto Afonso para participar deste importante evento organizado pelo FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa, com participação de diversas autoridades judiciais e reguladoras, professores e especialistas que atuam no Brasil e em Portugal e em organismos internacionais. Cumprimento também o doutor Sérgio Gonçalves do Cabo, aqui na nossa mesa. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a entidade que presido, representa os interesses e direitos de mais de 3.500 emissoras de rádio e TV aberta, cujos serviços constituem espécie do grande gênero telecomunicações. A ABERT somos a segunda maior associação de radiodifusão do mundo, assim, em segundo lugar, depois da NAB americana, somos a maior da América Latina. Temos 3.200 rádios associadas, dentre as 5.000 rádios comerciais no Brasil e 200 televisões. Para se ter um panorama do nosso setor, no Brasil operam em torno de 5.000 emissoras comerciais e educativas de rádio FM e 350 emissoras de televisão digitais, comerciais e educativas, com mais de 15.000 estações que retransmitem os seus sinais. De acordo com os dados atualizados do IBGE e o PNAD, organismo de pesquisa governamental vinculado ao Ministério da Economia, 96,3% dos domicílios brasileiros possuem televisão e 70% dos lares brasileiros dispõem de rádio. A indústria da radiodifusão gera mais de 120 mil empregos diretos e 500 mil empregos indiretos nas atividades econômicas que compõem a cadeia produtiva direta do nosso setor. Conforme dados do SEMP Meios, entidade de autorregulação de nosso mercado publicitário,
o setor corresponde a 50% da receita publicitária investida em mídia, número superior ao de jornais, revistas, televisão por assinatura, mídia exterior, cinema e internet. O setor de rádio e TV faz chegar informação e entretenimento gratuitos a todos os 5.570 municípios brasileiros de um país de dimensões continentais, divulgando nossa tão diversa cultura. São milhares de empresários e profissionais que todos os dias, nas suas emissoras, grandes, médias e pequenas, têm a missão de levar informação, cultura e lazer como um verdadeiro sacerdócio, gerando riqueza e emprego. No campo da informação e da opinião, aliás, o jornalismo profissional tem prestado um relevante e indispensável serviço à população. Pesquisas recentes apontam que o rádio e a TV são considerados os meios mais confiáveis no combate às fake news, às notícias falsas. A credibilidade, não há dúvidas, é o maior patrimônio de um veículo de comunicação. No campo da inovação, a radiodifusão avança a passos largos. O rádio, por exemplo, se hiperespecializou e foi, de fato, quem se adaptou de forma mais rápida às novas plataformas e novas tendências, seja pela dimensão do próprio negócio, seja porque já carrega no DNA as virtudes inerentes ao serviço e atualmente valorizadas, que são o localismo e a dinamicidade. Todas as emissoras de rádio do nosso país migraram do serviço AM para o FM, o que lhes permitiu o acesso aos aparelhos celulares e aos displays dos veículos automotores. A televisão, por sua vez, está em momento tecnológico próspero. Estamos em fase final de ativação da TV digital nos municípios do interior do país e agora iniciamos a implementação da TV 2.5, chamada de DTV Play. A semelhança do streaming, seu principal objetivo é trazer maior integração entre o broadcast e o broadband, integrando também dispositivos pessoais durante a experiência do usuário. E, por fim, já estamos em fase de testes e regulamentação da TV 3.0, com previsão de entrada no mercado em 2024, que, além de propiciar melhor qualidade de som e imagem com conteúdo mais segmentado geograficamente e de acordo com o perfil do telespectador, permitirá uma integração ainda mais transparente entre TV aberta e internet. Considerando os indicadores acima que evidenciam a relevância da radiodifusão à sociedade brasileira, a abordagem sobre o futuro da regulação estatal é tema de interesse permanente de nossa indústria e de nossa agenda setorial. Isso porque a radiodifusão é um mercado heterogêneo, extremamente regulado, capilarizado e com uma peculiaridade em relação às demais atividades econômicas reguladas pelo Estado. É o único serviço concedido ao setor privado que não é remunerado por preços ou tarifas. Ele é 100% gratuito à sociedade. E trata-se de um setor que tem enfrentado grandes desafios de natureza concorrencial, especialmente no seu pilar audiovisual, diante do novo cenário de consumo de mídia ocasionado pela convergência e modernidade tecnológica e o advento dos novos agentes de mercado. Como esse setor compete em condições de igualdade e pela atenção do consumidor em relação a outros segmentos extremamente desregulados? Inicialmente, é imperativa a orientação de buscar a aplicação de regras isonômicas entre os diversos agentes que atuam no mercado de mídia. Essa diretriz, portanto, engloba não apenas aqueles agentes que atuam no mercado de OTT, o famoso over the top, como também as ditas plataformas de internet como Google e Facebook. No mundo digital, as empresas provedoras desse serviço passaram a deter o controle sobre a distribuição de boa parte do conteúdo, principalmente audiovisual, consumido globalmente, tornando-se poderosas empresas de mídia. Atuam, portanto, no mesmo mercado de dois lados em que as empresas de comunicação social atuam. De um lado, a oferta de informações e de entretenimento público. E, de outro lado, a venda de espaços publicitários e anunciantes. Ou seja, tem o mesmo produto que temos e se financiam no mesmo mercado, mas não se submetem à similaridade de regras, como, por exemplo, a responsabilidade civil e setorial e editorial.
Devemos estabelecer responsabilidades isonômicas a essas empresas, isto é, aos provedores de aplicações de internet que exercem essa atividade de forma organizada profissionalmente e com fins econômicos na divulgação de conteúdos de caráter informativo, noticioso e de entretenimento. As grandes plataformas são empresas responsáveis por moldar novas formas das pessoas trabalharem, se comunicarem, comprarem, venderem e consumirem produtos e serviços. É justamente diante da essencialidade desses serviços e do poder de mercado digital que a regulação se impõe de forma urgente. Seguindo a tendência mundial, o Brasil tem avançado nessas discussões. O projeto de lei 6130, por exemplo, chamado de PL das Fake News, em tramitação no Parlamento Brasileiro, além de estabelecer regras de maior transparência e atividade destas plataformas, traz a necessidade de se prever a justa remuneração do conteúdo jornalístico profissional, que venha a ser a mais legítima e natural barreira contra a desinformação. Conteúdos de veículos de imprensa são insumo primordial para serviços digitais essenciais. Sem jornalismo, inexiste a democracia e, no seu vácuo, florescem as fake news. O projeto não esgota o tema, mas abre a necessidade de sua regulamentação após nova e específica discussão. As gigantes de tecnologia têm resistido a qualquer tipo de regulação, um comportamento que se repete em todos os países que se discutem regramentos para essa indústria. A Europa, por exemplo, está bastante avançada com o seu Digital Markets Act, assim como o Canadá, quanto à remuneração de conteúdo jornalístico, que já é realidade na França e na Austrália. Devemos evitar a máxima de que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Em âmbito nacional, é fundamental que revisitemos a lei que regulamenta o nosso setor, promulgada no ano de 1962, de modo a reduzir o número de regras e exigências que prejudicam o desenvolvimento e a expansão dos nossos serviços. São restrições ao número de outorgas, regras burocráticas para aprovação de quadros sociais e diretivos das emissoras, além de interferências estatais na programação das rádios, como a obrigatoriedade de veiculação do programa A Voz do Brasil, que não mais se justificam. Entretanto, compreendemos que o cenário atual é realmente complexo e não se restringe a uma simples desregulamentação do nosso setor. Como dito, temos pela frente um enorme desafio de regular cenários anticompetitivos que estimulam uma concorrência desleal entre atores de um mesmo mercado, lançando mão, muitas vezes, de armadilhas algorítmicas e o impulsionamento industrial de informações falsas que manipulam democracias, promovem polarizações e discursos de ódio. A troca de experiências entre as nações, e exatamente o que estamos fazendo aqui hoje, enfrenta os mesmos problemas. É fundamental para que avancemos em uma regulamentação macroequilibrada e coerente com as exigências de nossa época. Muito obrigado. Excelente, Flávio. Muito obrigado. A gente vai voltar mais tarde nesse assunto aí, principalmente quando você falou que existem empresas que trabalham dos dois lados e parecem ganhar dos dois lados, né? Mas não submetem às mesmas regras. Então, isso aí é um gancho que eu vou querer puxar depois, quando a gente voltar a falar desse assunto. E trazendo agora para o Sérgio, o Brasil recentemente em 2019, né, ele aprovou uma alteração na Lei Geral de Telecomunicações, migrando as concessões de telefonia fixa para um regime de autorização mais flexível e mudando, portanto, do regime público para um regime privado, né, menos, com uma light touch regulation, uma regulação mais leve, mais indireta. E flexibilizando, então, alguns gastos com orelhões, por exemplo, para a banda larga, né? Além disso, houve algumas outras reformas de flexibilização do espectro radioelétrico, possibilidade de renovação sucessiva, que não era possível pela legislação brasileira, fatiamento, aluguel de determinadas faixas de radiofrequência. Então, foi uma experiência que trouxe um pouco mais de versatilidade, digamos assim, para a legislação brasileira de telecomunicações. Você poderia falar um pouco para a gente sobre
essa nova legislação europeia, que foi aprovada na Diretiva 972 de 2018, se não me engano, está para ser internalizada aqui no direito português, mas dando um panorama, uma visão geral das telecomunicações aqui, até porque o Brasil, a legislação brasileira e o modelo brasileiro foram altamente e historicamente inspirados no modelo europeu. Então, acho que Portugal e a União Europeia têm muito a contribuir nesse sentido. Muito obrigado, Guilherme. Eu, enfim, agradeço também o convite para participar neste fórum de partilha de experiências entre a Europa e o Brasil, em especial neste tema das telecomunicações, e talvez, enfim, começasse por dar um pouco a ideia de que se nós recuássemos a 1985, portanto, final da década de 80, princípio da década de 90 do século passado, se nós olhássemos para a situação na Europa, o que nós teríamos seria um setor muito concentrado em monopólios estaduais que agregavam quer as comunicações eletrónicas, o telefone fixo, fundamentalmente, porque as comunicações eletrónicas nessa altura eram as chamadas telefónicas com fios, e os correios, também o serviço de transporte físico de cartas e envelopes e pacotes, e era isso que era, digamos assim, a atividade de empresas públicas, sobretudo na maior parte dos países da Europa. As comunicações na altura os dados tinham uma forma que era o telex, não sei se se lembram do telex, que era uma coisa com umas fitas e com os furinhos, e era essa a forma como se transmitiam dados, e foi por causa da diferença de tarifas no serviço de telex em vários países da Europa, que se colocou um problema que subiu ao Tribunal de Justiça da União Europeia e que deu origem a uma jurisprudência que começou a quebrar as barreiras à integração de mercados que existiam na Europa. E isso acontecia pelo facto de operadores italianos utilizarem os serviços de telex europeus, no caso ingleses, para fazer retransmissão de mensagens para a própria Itália e dentro da Itália. Porque o preço, a diferença do custo do telex na Itália face àquilo que era o custo do telex no Reino Unido era enorme. E então, aproveitando essa diferença de preço, o que eles faziam era mandavam um telex da Itália para o Reino Unido e depois eram retransmissores no Reino Unido que retransmitiam para toda a Europa. E isto deu origem, obviamente, a problemas, porque o facto das tarifas serem mais baixas no Reino Unido provocou alterações na concorrência à escala europeia e o organismo regulador do Reino Unido quis proibir a possibilidade dos operadores ingleses fazerem retransmissão para o resto da Europa. E foi considerado que essa atuação do organismo inglês era um abuso de posição dominante, porque estava a utilizar o seu poder de mercado, por ser incumbente, para impedir a concorrência. E a partir daí desencadeou-se um movimento, eu diria visionário, que nos conduziu à situação atual, que realmente não tem nada a ver. Enfim, eu diria que era pouco crível que nós, no ano de 2020, enfim, já há 20 anos dentro do século XXI, nós possamos olhar para trás e pensarmos como é que era o setor das comunicações eletrónicas já há 30 anos ou 35 anos atrás. Ou seja, estamos a falar de um oceano de alterações. E essas alterações como é que se fizeram na Europa? Eu diria que fundamentalmente por duas vias. Por um lado, pelo desmantelamento progressivo dos monopólios públicos de comunicações eletrónicas e pela harmonização de legislações. A Comissão Europeia e o Conselho Europeu começaram a padronizar, digamos assim, o quadro legislativo nacional a partir de diretivas e regulamentos europeus e a tratar de forma uniforme o quadro regulamentar ao nível dos Estados. Essa uniformidade não se conseguiu logo de uma assentada, houve vários pacotes legislativos, eu costumo dizer que houve as diretivas e os regulamentos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e agora temos tudo consolidado no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Eu digo, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas é um instrumento de codificação de sucessivas gerações de legislação europeia neste setor. E que cobre, fundamentalmente, eu diria, duas grandes áreas. A área que corresponde à antiga Diretiva à Autorização, que basicamente tem a ver com o
com o registro e com o acesso ao mercado. Depois a área do acesso, no sentido de ter condições para criar uma infraestrutura, para investir numa infraestrutura, ou então para aceder a infraestruturas que já existem de outros operadores, através de acordos de acesso e de utilização das infraestruturas de outros operadores. Depois temos uma outra área que é crucial, que é a área do espectro, o acesso a recursos de espectro e a recursos de numeração, e depois também a área dos direitos dos utilizadores, onde o ponto essencial de transformação e que permitiu a introdução de concorrência foi a garantia da prestação de um serviço universal. Ou seja, ninguém ficava sem acesso a serviços de comunicações eletrónicas, mesmo que os operadores, numa lógica de mercado, não tivessem interesse em fornecer determinados clientes. Porque o risco do desmantelamento dos monopólios nacionais e da introdução de concorrência era só ser servido aquele cliente que paga o preço do serviço. E introduziu-se então o conceito de serviço universal, precisamente para evitar que ou para evitar que houvesse clientes ou consumidores que ficassem sem serviço. Curiosamente, a dinâmica concorrencial foi de tal ordem que hoje, por exemplo, em Portugal, já não existe um prestador de serviço universal e discute-se se é necessário ter um prestador de serviço universal. Porque, na realidade, neste momento, o mercado já serve todos os interessados. A questão é saber se as tarifas, enfim, ainda são adequadas. Mas mesmo aí foi recentemente introduzida, no caso dos dados, a tarifa social de internet. E o facto da concorrência ter contribuído para baixar os preços conduziu a que provavelmente já não seja hoje justificado nem necessário uma tarifa social para as comunicações fixas, móveis, dados, etc. E realmente essa transformação é, eu diria, fantástica, porque progressivamente nós tínhamos na área das comunicações eletrónicas um setor tendencialmente concentrado e que hoje é um setor com muitos operadores. Como é que isso operou? Por um lado, pela via da transformação legislativa, no fundo criar um quadro regulamentar comum e harmonizado ao nível da Europa, que é praticamente idêntica em todos os Estados-membros, embora depois existam diferenças nacionais, mas não me parece que sejam muito significativas, e depois conseguiu-se através de estratégias empresariais, ou seja, as empresas olharam para esta transformação do quadro regulamentar e aproveitaram as oportunidades. Eu diria que nós temos na Europa hoje, não temos muitas empresas transnacionais, porque o grande objetivo deste quadro regulamentar era ter empresas de comunicações à escala europeia. E nós isso ainda não temos. Ainda não temos um operador europeu que cubra todos os Estados-membros de forma uniforme. Temos operadores que cobrem muitos Estados-membros, por exemplo, é o caso da Telefónica, é o caso da Vodafone, é o caso da Deutsche Telekom, é o caso da France Telecom, mas nenhum deles está implantado em todos os Estados-membros. Portanto, nós ainda não temos, digamos assim, um operador pan-europeu. A Comissão Europeia, obviamente, incentivou e procurou incentivar isso através da chamada proposta de 2013 do continente conectado, em que pensava inclusivamente na ideia de uma autorização única emitida ao nível europeu e que essa autorização única era uma espécie de passaporte para atuar em toda a Europa, não sendo necessários mais autorizações nacionais. Mas os Estados-membros não aceitaram essa solução e ainda continuamos a viver com autorizações nacionais. Por exemplo, a Deutsche Telekom tem operação em Portugal e está registada junto da ANACOM, e quando se registra tem que apresentar, digamos assim, o seu plano de negócios e o que é que pretende desenvolver em Portugal. Mas quem diz a Deutsche Telekom diz que qualquer outro operador que queira, enfim, exercer atividade em Portugal. As empresas realmente aderiram a esse fenómeno e nós tínhamos em Portugal inicialmente a PT, que era a empresa monopolista e que foi privatizada. E foi privatizada e depois houve uma divisão da empresa que alienou o negócio da televisão por cabo. E ao alienar o negócio da televisão por cabo, criou uma concorrência nas redes fixas. Isto é, nós tínhamos a rede cobre tradicional, que continua a ser uma rede da PT, tínhamos a rede cabo, que atualmente é operada pela NOS, que absorveu por concentração uma empresa móvel que era a Ótimos. Entretanto, quando surgiram as licenças móveis, nós tivemos a licença da Vodafone e da TMN. A Vodafone hoje continua a existir com base nessa iniciativa que é de 93, e a TMN também. E depois temos o outro player, que é Ótimos,
que teve uma licença mais à frente, salvo em 99, e vamos ter também players na área da voz fixa e móvel com o novo leilão do 5G, que é o caso da Novo, que também vai intervir, e portanto o mercado foi sendo, com a utilização, com a atribuição de licenças de espectro, foi sendo muito dinamizado na telefonia, digamos assim, móvel, na voz e dados móveis, e também no serviço fixo, porque nós temos, para além da empresa tradicional, do chamado incumbente, a PT, temos a rede de cabo, e depois temos outros operadores que lançaram as suas próprias iniciativas, como é o caso, na altura da Cabo Visão, agora Novo, que também tem uma rede fixa própria, mas depois que interliga com as outras redes todas. Aliás, esse é outro aspecto crucial, que é a interligação entre todos os operadores, de forma que um operador que tenha conta, um cliente que tenha conta na Novo, consegue falar com o cliente que tem conta na Vodafone ou noutro setor qualquer. E, portanto, esse fenómeno de integração empresarial corre em paralelo com, eu diria, a harmonização de legislações e com a alteração do enquadramento regulamentar, e corre também em paralelo com um mercado, enfim, cada vez mais dinâmico na captação de consumidores. A concorrência na captação dos consumidores é muito intensa. E, neste momento, o grande debate é saber quanto tempo é que eu consigo ter uma base de consumidores suficientemente estável. Neste momento, os prazos de fidelização são por 24 meses, 2 anos. Discute-se se ainda não é um prazo de fidelização muito longo, e há quem pretenda prazos de fidelização mais curtos, por exemplo, 1 ano a 6 meses. É claro que é compreensível que, face aos investimentos e ao volume de investimentos que o setor exige, seja complicado para os operadores não terem pelo menos uma base estável de clientes a 2 anos. É complicado, e vai haver, agora na transposição do código, vai haver esse debate de novo, de saber qual é que deve ser o período de fidelização aos operadores. Também é, obviamente, um problema neste setor o tratamento das empresas OTT, porque realmente elas, há pouco referiu que são empresas que substituem a oferta dos operadores incumbentes ou dos operadores tradicionais, mas isso não é integralmente verdade. Eles são aquilo que nós chamamos de substitutos não integrais, porque eles não têm rede. Um operador que tem a sua infraestrutura, por exemplo, um operador como a nós, consegue controlar o acesso à rede. Eles precisam da rede de outros operadores. Portanto, eu não consigo ser servido por um OTT se não tiver uma assinatura com um incumbente. Eu tenho que ter sempre uma assinatura com a Vodafone, com a Novo, com a Altice, tenho que ter uma assinatura para aceder aos serviços de OTT. Portanto, eles substituem, mas substituem apenas parcialmente. Eu, depois de ter, digamos assim, um WhatsApp ou um Telegram ou outra plataforma, eu consigo, porque tenho um serviço base de comunicações eletrónicas, eu consigo depois, utilizando uma expressão inglesa, circumvent, eu consigo passar à margem do meu operador, eu consigo fazer chamadas telefónicas de voz utilizando a rede de dados e sem utilizar a voz fixa e móvel. Sobretudo, o que está tendencialmente a acontecer é, por exemplo, um serviço que é o SMS, tendencialmente poderá desaparecer, porque eu faço o SMS em cima do WhatsApp ou do Telegram ou de outros serviços de mensagem instantânea. Existem, de resto, estudos da Anacom sobre o problema da substituibilidade da voz fixa e móvel pelos dados. E é realmente um problema. Neste momento, o nível de intervenção da regulação, ou a fronteira de intervenção, ocorre consoante estes operadores utilizam ou não utilizam recursos de numeração. Se utilizarem recursos de numeração, eles passam a ter que se registar e ter que aceder a um recurso de comunicações eletrónicas tradicional, que é a numeração. Não tendo recursos de numeração, são verdadeiros, enfim, navegadores que utilizam as redes dos incumbentes. No fundo, eu diria que as comunicações eletrónicas caminham, eu diria, para um sistema de patamares. Nós vamos ter um patamar base que é a infraestrutura. E essa infraestrutura é fixa e móvel. E a móvel vai evoluir para as redes de 5G, que vão, de alguma forma, competir com a fibra óptica.
Eu às tantas pergunto-me se a fibra óptica é viável no 5G. Já fiz essa pergunta a especialistas e dizem-me que sim, porque também se discutia se as redes ADSL eram viáveis mantendo-se ou evoluindo-se para o 4G e mantiveram-se, porque realmente o que acontece é que quanto maior for a capacidade, maior é a procura. E é impressionante porque eu quando tiver 5G, daqui a mais uns anos, aliás já se fala nisso ao nível do espectro, vamos passar a falar do 6G. E, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, mas, pelos vistos, isto é um bocadinho como o petróleo, quanto mais houver, mais se gasta. E, portanto, se houver mais capacidade de rede, vai haver mais serviço em cima dessa rede e isso depois vai ter impactos que nós desconhecemos, nomeadamente na radiodifusão, na televisão, porque às tantas eu vou passar a poder ter, com maior capacidade de rede e maior largura da banda, eu vou passar a ter provavelmente operadores de comunicação social também virtuais, over the top, como já são as Netflix, as HBOs e outros, como a Amazon Prime, o Google, a Apple TV, etc. Mas podem aparecer muitos outros. E vamos ter realmente um fenómeno de uma maior convergência. Mas, no fundo, para dizer que o patamar base vai ser sempre a infraestrutura, a rede fixa, de fibra óptica, e a rede móvel de dados de 5G. E a seguir o 6G. Essas infraestruturas vão ter que existir. É como nos caminhos de ferro. Nós precisamos dos carris. E depois nos carris vão circular as locomotivas. E as locomotivas o que é que vão ser? Vão ser os serviços. Se calhar o futuro vai apontar para lógicas em que eu separo os carris, a infraestrutura, dos serviços. Não sei se vão ser lógicas de calculação. No futuro, neste momento, nós ainda temos lógicas integradas, em que a mesma entidade que detém a infraestrutura também presta serviços. Mas não me admirava que no futuro houvesse essa separação. E eu diria, portanto, que estamos em setores muito dinâmicos, em plena transformação, e realmente adivinhar o futuro, só quem tem a bola de cristal, e eu, infelizmente, não tenho. Muito obrigado, Sérgio. Registrar a presença aqui do ministro Gilmar Mendes, agradecer pela iniciativa, pelo convite. Uma honra tê-lo aqui conosco, ministro. Sérgio, muito interessante a sua fala. Realmente esse intercâmbio Brasil-Portugal nesse ponto é muito rico, porque a alteração da legislação brasileira de telecomunicações, um dos pontos principais foi a questão do fim da universalização, da obrigatoriedade de universalização do serviço de telefonia fixa, que essa transição fez. Então, se discutiu muito isso, será que isso deveria ser feito ou não? E, como você falou, esse novo Código de Comunicações Eletrônicas, aqui em Portugal, telecomunicações tem esse nome, tá? Para quem estiver ouvindo, assim, comunicações eletrônicas significa telecomunicações. Então, aqui não, aqui eles realmente houve o fim do serviço universal, ou seja, da universalização pela presença ubíqua dessas empresas em todo o canto da Europa, né? Então a gente vai voltar a esse assunto mais uma vez, e a ideia agora é a gente fazer aqui mais uma rodada. Flávio, você falou como aquele último gancho que você havia me deixado, né, sobre um trabalho de dois lados, sobre um ganho duplo dessas empresas de internet, que muitas vezes têm os ônus, mas não os bônus que decorrem dessas obrigações regulatórias que as empresas de telecom e de radiodifusão têm. Eu fiquei pensando em algumas obrigações que a radiodifusão tem, por exemplo, o máximo de 25% de tempo de publicidade. A pessoa, se você bota um teto para publicidade do Google, do YouTube, um tempo, né? Obrigação você não pode ter capital estrangeiro, um controle do capital estrangeiro nas empresas, né? O que gera um certo desinvestimento. Obrigação de tantas horas de serviços noticiosos, etc. Não existe nenhuma regra para esses serviços de internet, né? Então essa assimetria é muito grande. E aí no PL das fake news, que foi recentemente, teve um pedido de urgência que foi rejeitado, mas ele continua na pauta, né? Possivelmente até um outro pedido de urgência vai ser apreciado. Uma das coisas que ele traz é a obrigação de remuneração dos conteúdos jornalísticos por esses provedores de internet, né? Como é que isso pode ser feito? Como é que isso vem sendo discutido no âmbito da ABERT? Se você puder contar um pouco mais para a gente, eu agradeço. Com certeza, Guilherme. Ministro, também quero agradecer a gentileza do convite de estar aqui. Olha, Guilherme, na verdade, são coisas aqui, eu vou começar por pontos. Vou começar por um ponto que você tocou aí, que é o artigo 222 da Constituição,
que limita em 30% a participação de capital estrangeiro nas empresas de comunicação. Isso é um assunto que está completamente deixado no passado. Nós hoje, a ABERT, é plenamente a favor de que esse artigo da Constituição seja modificado, porque não tem sentido, no século XXI, na modernidade que nós estamos vivendo, nessa inovação tecnológica que surge com maior rapidez a cada dia, você continuar com essa limitação de 30% do capital estrangeiro. Na verdade, nós estamos discutindo isso. Está um pouquinho na prateleira o assunto, porque nós não temos total convergência dentro da ABERT. Como você sabe, a ABERT tem apesar de ser uma associação muito forte pelos seus 3.500 associados, mas você tem algumas vozes discordantes nesse sentido, e a gente vem conversando continuamente sobre esse assunto, mas, em resumo, é inadmissível que haja essa limitação nos tempos modernos que estamos vivendo. Com relação, quando você disse players que fazem, que estão dos dois lados, é muito importante o seguinte: a ABERT em nenhum momento é contrário à radiodifusão, o segmento de radiodifusão no Brasil é contrário à chegada de novos players, muito antes pelo contrário. Quanto maior número de players você tiver, maior concorrência, com certeza isso será sadio para o nosso segmento. Mas o que a gente pleiteia, defende e vem trabalhando arduamente nesse sentido é de que esses players tenham os mesmos deveres para que tenham os mesmos direitos que nós temos. Então, como eu disse anteriormente, nós somos o único serviço concedido ao setor privado que não é remunerado por preços ou tarifas. Ele é 100% gratuito. Então, se você tem esses grandes players, as big techs que vêm aí e estão concorrendo dentro do nosso mercado publicitário, eles estão entrando exatamente de onde vem a receita para sustentar o nosso negócio, que é totalmente gratuito para a população. Então, é muito importante, no PL das fake news que está em tramitação hoje no Congresso Nacional, é muito importante que esse assunto seja definido, que você tenha essa definição de que, até porque a própria Receita Federal já fez um estudo muito bem feito, mostrando a evasão de divisas que você tem dessas Facebook e etc., Instagram, Facebook e várias outras que não deixam um único tostão de impostos no Brasil. Então, é muito importante que haja essa equiparação, que você tenha os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. Então, porque muita gente diz que o segmento é contra os novos players. Nós não somos contra os novos players, muito antes pelo contrário. A gente acha que temos que ter igualdade de condições de concorrência. Com relação à remuneração do conteúdo jornalístico, que hoje já acontece na França, é muito importante que a gente consiga também emplacar isso no SPL, porque muito também pela responsabilidade civil das informações jornalísticas. Muitas vezes essas redes veiculam conteúdos que não são verdadeiros e elas não têm nenhuma responsabilidade nesse conteúdo que elas veiculam. Enquanto que as emissoras de rádio e televisão têm responsabilidade editorial no que veicula e nas informações jornalísticas que são transmitidas ao público em geral. E levando também em consideração a importância do trabalho jornalístico, do trabalho da imprensa e principalmente do profissional de imprensa, é muito importante que haja uma remuneração desses conteúdos que são produzidos pelas rádios, pelas emissoras de rádio, emissoras de televisão, quanto veiculados nas redes sociais. É muito importante que haja essa remuneração para a valorização do profissional de jornalismo, de imprensa, e levando em consideração também os altos custos que nós temos para a produção desse conteúdo.
Eu acho que respondi mais alguma outra coisa, Guilherme, acho que eu falei. Mas, em resumo, é muito importante, eu disse o seguinte, que não devemos englobar apenas os agentes que atuam no mercado de OTT, como também as plataformas de internet, como Google e Facebook, etc. É muito importante que a gente tenha isso definido no Brasil e, por isso, estamos apoiando. E foi muito discutido, o SPL vem sendo muito discutido, nós já perdemos aí horas e horas de discussão nesse sentido, e por isso a ABERT vem apoiando a aprovação do PL, tal como ele está hoje no Congresso Nacional. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Flávio. É realmente uma discussão bastante complexa, né? Dessa assimetria de responsabilidade civil de diferentes provedores de conteúdo, né? E também a questão da restrição ao capital estrangeiro. E essa posição fechada da ABERT realmente é algo bastante importante para que a Constituição possa ser alterada, né? Isso tem que ser feito por meio de PEC. E finalmente, para a gente concluir aqui essa mesa, né? E os trabalhos dessa mesa, Sérgio, eu passo a palavra a você, para que você possa falar um pouquinho do Digital Markets Act, né, essa lei de mercados digitais que houve um acordo para aprovação, ainda não foi aprovada formalmente, mas já há um acordo, me parece, na Comissão Europeia, e ela não deve sofrer, ou sofrer poucas modificações, o texto até ser aprovado. Eu queria que você dissesse como é que essa legislação interage com o setor de telecomunicações, quais são as consequências que ela tem para o setor de telecomunicações, até porque no âmbito desse chamado PL das fake news, né, que a gente chama, mas no fundo é um projeto de lei de regulação das plataformas, é mais do que fake news, você reduzir demais, né? Existe alguma discussão sobre incorporação de alguns dispositivos dessa lei de mercados digitais aqui da União Europeia, então seria interessante ver como é que isso aí interfere no setor de telecomunicações, como essa nova legislação pode e vai interferir no setor de telecomunicações. Muito obrigado. Eu diria que o setor das telecomunicações é visto nesta legislação como um fornecedor de infraestrutura, e não mais do que isso. A legislação são basicamente dois regulamentos, é o regulamento dos serviços digitais, onde o que está, enfim, a procurar fazer é regulamentar o comércio em linha de forma a garantir a proteção dos consumidores e dos vários intervenientes nos circuitos de compras em linha, e depois regulamentar, esse é o chamado regulamento dos serviços digitais, mas há um segundo regulamento que é o regulamento dos mercados digitais, que basicamente visa regular as plataformas. No fundo, eu diria que o primeiro regulamento visa regular o comércio digital desorganizado, e o outro visa regular o comércio digital organizado em plataformas. E aí temos uma série de serviços de intermediação em linha, motores de pesquisa, redes sociais, serviços de plataforma de partilha de vídeos, como é o caso do YouTube, os chamados serviços de comunicações eletrónicas interpessoais que não utilizam números, como é o caso, por exemplo, do WhatsApp, que apesar de nós termos a ideia de que utiliza o número, não utiliza, sistemas de computação na nuvem, incluindo serviços de publicidade, redes de publicidade, etc. E, portanto, estas duas peças, duas propostas de regulamento integram o chamado mercado único digital, não é? E são propostas que foram apresentadas em 2020, em finais de 2020, em dezembro de 2020, mais propriamente, já tem um ano e tal. Eu, por acaso, não sei neste momento qual é o estado da arte em termos de aprovação, não sei se já foram aprovadas ou se ainda estão em debate, mas é um mundo que, na lógica, se nós quisermos, digamos, situar-nos no que é a temática das comunicações eletrónicas, é um mundo que surge no plano, se quiserem, eu há bocado dava a dar o exemplo da ferrovia, este mundo é o mundo das carruagens que circulam na infraestrutura. O mundo das comunicações eletrónicas, se quisermos focá-lo, é um mundo que tem a ver com a infraestrutura, com o acesso à infraestrutura e com a disponibilidade de recursos de comunicações, precisamente a estas plataformas e aos utilizadores. Porque estas plataformas, em última análise, são também elas utilizadores dessa infraestrutura. E se eu quiser potenciar estas plataformas, o comércio em linha, as plataformas em linha, eu tenho que ter uma infraestrutura com grande largura de banda. E então o tema
fundamental na linguagem europeia é o tema da conectividade, connectivity. E no fundo, se eu tiver uma infraestrutura que, em vez de ter só um carril, tenha uma rede de carris enorme, que deva passarem muitas carruagens todas ao mesmo tempo, eu vou, através da infraestrutura, potenciar o desenvolvimento de mercados a montante e a jusante, eu diria mais a jusante, ou mercados paralelos que decorrem da utilização das plataformas, do comércio digital e de bens, serviços, e no caso do 5G, por exemplo, ainda ontem falávamos nisso, fala-se muito na chamada robótica, na possibilidade de utilizar robôs, e os chamados user cases da conectividade e do 5G incluem, por exemplo, no caso do setor da saúde, por exemplo, a possibilidade dos cirurgiões utilizarem robôs para fazerem cirurgias e fazerem isso à distância. Enfim, eu não gostaria muito de estar na situação do paciente, mas, de qualquer das formas, eu diria que a articulação que eu vejo entre esse mundo do mercado dos serviços digitais, ou do mercado único digital, e as telecomunicações, no fundo, as telecomunicações são os carris, o mercado são as carruagens. Muito obrigado, Sérgio. Realmente acho que é como a gente estava conversando um pouco ontem, né, que parece que o mercado de telecomunicações na Europa está caminhando, em parte, quando você não tem recursos escassos, para uma regulação ex post ou até concorrencial, porque o mercado já tem um nível de competitividade tão alto. Então, essa regulação do DMA, que faz isso nas infraestruturas e nas plataformas, também acho que vem complementar bastante bem esse cenário montado por você. Então é isso, foi uma mesa mais reduzida, mas acho que conseguimos cumprir o seu papel. Discutimos aqui telecomunicações e radiodifusão com um nível de profundidade bastante interessante, que vai deixar o diálogo aberto aí para essa interlocução Brasil-Europa poder seguir em frente. Muito obrigado. Fechamento.